galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gac e estamos começando mais uma aula de Papo de Ciências aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e bora papear, certo? E como não dá para papear sozinho, hoje aqui para conversar comigo e com vocês do lado daí, eu trouxe a professora Fran. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, professora Aline. Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, vim participar aí desse Papo de Ciências junto com vocês. E a professora Aline, muito obrigada pelo convite, Pro. Imagina, será sempre convidada aqui, ok? E vocês sabem como é que funciona aqui o Papo de Ciências. A gente começa os assuntos aqui, né? Então a gente introduz os temas super importantes, conversando, papeando, mas aqui a gente só está dando o pontapé inicial, ok? Então, a continuação desse papo acontece na sala de aula, ok? Então, junto com vocês, a turma, de repente numa roda de conversa e com o seu professor. Então, continue o tema aí na sala de aula, certo? E quem está antenadinho, tanto no repositório como no YouTube e está acompanhando todas as aulas de ciências, sabe que aí umas aulas para trás nós trabalhamos a resistência dos materiais, tá? Resistência. E aí falamos sobre a história dos três porquinhos. Hoje a gente continua a falar sobre materiais, mas uma outra característica. E professora Fran, vou pedir para o oráculo colocar na telinha o título da aula, tá bom? Então, título da aula de hoje, materiais e a sua transparência, ok? Então, primeiramente, nós trabalhamos a resistência dos materiais. Então, prof. Fran, estava eu e aqui a professora Karen, né? E aí a gente estava conversando sobre a resistência entre a palha, a madeira e o tijolo. E aí concluímos, né, claro, que o tijolo era o mais resistente dos três materiais, tá? Tá. E a gente conversando também, vou deixar aqui meu presente aqui do ladinho, tá? E aí, conversando, a gente percebeu que também, como que a gente verifica a resistência de um material? Quando a gente compara um outro material, tá? Porque eu posso falar, por exemplo, que a palha ela não é resistente. Mas e se eu comparar a palha ao algodão? Tudo Palha. depende do ponto de vista, né? É isso que a gente estava conversando na nossa última aula. Então, depende de que material a gente está comparando, né? Então, quando a gente compara dois materiais, a gente consegue detectar qual é o mais resistente e não. Na transparência, você acha que acontece a mesma coisa? Não sei, eu acho que não. Se a gente comparar... Só um palpite. Tá. Não, e não tem problema, é assim que funciona o Papo de Ciências. A gente começa a discutir os assuntos e testa, para ver se a gente está certo ou não. Porque, não, na verdade eu estou aqui pensando, porque existem objetos mais transparentes do que outros? Eu acho que sim. Ah, eu também Então acho que sim. pode ter essa diferença sim também, essa comparação, de acordo com o nível de transparência. Certíssima, Pro. Eu vou colocar a habilidade, que é a mesma habilidade da aula sobre resistência, tá? Então, vamos lá. Então, a habilidade de hoje é a seguinte. EF02, CI02. Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais, que seria a flexibilidade, a dureza, a transparência, entre outros, né? E aí, beleza, professora Fran. Então, o assunto... Oi? Ô, professora Fran, Que foi? eu pensei que você ainda tá aí? Tô no mesmo lugar que eu estava antes. Você não tá vendo? Você tá vendo do lado daí? Aqui eu não tô vendo. Gente, eu tô levantando minha mão esquerda agora. O mesmo lado da mão direita de vocês. Vocês não estão vendo eu levantando minha mão esquerda? O que você acha que eu faço, Kelly? Digo que eu tô? Eu vou pular agora. Vamos lá, vamos ver. Eu vi! Não estão vendo? Ó, vou bater palma. Tá. Tô vendo. Eu vou aproveitar que a professora Fran tá aqui e vou colocar o nosso primeiro slide, tá? Tá bom, professora? Tá bom. Tá bom. Pode continuar. E aí, ó, aqui temos o quê? 3 alininhas fofinhas do meu coração. Pois é, 1 é bom, 2 é mais bom ainda e 3 é mais que bom. Eu diria Entendeu? que 3 é demais, mas tudo bem. Mas vamos começar a estudar então agora os objetos transparentes. Você pode ler pra gente, Pro? Então, objetos transparentes são aqueles que a luz pode atravessar e assim possibilitam ver nitidamente o que está por trás deles.
Entre essas 3 alninhas, vamos nomear aqui, ó, opa, aqui um feio, 2 e 3. Qual dessas 3 alninhas é a transparente? A transparente? A Aline transparente ou... Ah, não, o objeto que está na frente da alninha é transparente. O O 1, É. esse número aqui que não dá para Isso, entender, o né? feio. O 1 feio. É isso mesmo. Então, essa primeira imagem, que tem tipo uma janela, né? Na frente da alninha, essa é transparente, porque você consegue ver nitidamente a imagem que está atrás dela, Verdade? certo? Então, aqui, transparente. Mas será que tem outras classificações? Um semi-transparente? Boa, professora, é isso aí. Vamos descobrir como que é o nome correto. Mas a ideia que a professora Fran está fazendo aqui está certíssima. E aí, o semi-transparente a gente chama de translúcido, tá? Você pode ler pra gente, Pro? Objetos translúcidos permitem a passagem de luz, no entanto, com pouca nitidez. Quando tentamos olhar algo através de um objeto translúcido, vemos uma imagem um pouco alterada. É isso mesmo. E aqui, o translúcido seria a imagem do meio, ok? Você ainda enxerga a linha, mas aqui está um pouco alterado, não está totalmente nítido, certo? Certo. Então, você ainda vê. Sim, dá para ver, mas não tão nítido quanto na primeira. Exato, perfeito, é isso mesmo. Então, beleza, então eu já sei transparente, sei o translúcido. Vamos ver, então, qual seria a definição da terceira etapa, digamos assim. Eu vou chamar assim, mas a gente vai dar uma olhadinha na definição, tá? Tá bom. Vamos lá. Lê pra gente, Pro. Objetos opacos não permitem a passagem de luz, isto é, não são transparentes. Ok, e aí seria a nossa terceira imagem, tá? Isso. Essa daqui. Por quê? Você consegue ver a lininha aqui? Não, só as pernas ali embaixo, mas é porque não tem o objeto. Então, Sim, isso onde está mesmo. o objeto, eu não consigo ver a lininha. Então, opaco, eu não consigo ver através, certo? Certo. Professora, você tem algo a esconder, você prefere esconder em um objeto transparente, translúcido ou opaco? Opaco. Se você não quer que alguém veja alguma coisa, você não vai esconder em um lugar transparente. Sim. Nem translúcido, você vai escolher algo opaco, certo? Então, essa é bem a definição do opaco, tá? Você consegue me ver agora? Sim! Vocês estão vendo aí também, né? Eu nunca deixei de estar aqui. Mas a aula era sobre transparência, então eu fiquei transparente. Aí vocês conseguiam ver tudo, mas aí eu voltei e fiquei opaca. Boa! Esse é o seu superpoder, então. Esse é meu superpoder. Entendi. Pro, por enquanto eu te dei a definição de transparente, de translúcido e de opaco. Tá, sim. Que tal a gente conhecer alguns materiais que têm essas características? Legal? Bora? Bora. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns objetos que estão dentro dessa característica de transparente. Nós temos esse primeiro objeto que é o quê? A lâmpada. Então essa parte do vidro é transparente, ok? Ok. Qual é o próximo, Pro? Um óculos. Você consegue ver o olho da pessoa? Sim, só se for óculos de sol, que aí... É, óculos de sol talvez translúcido, né? Mas o óculos mesmo, aquele de grau, né? É transparente. No caso, você consegue ver os meus olhos? Eu consigo ver os seus olhos. Então. Castanhos? É. Ah, tá. Mais objetos. O copo. Copo, a gente consegue ver o que tem dentro? Sim. Só se for um outro tipo de É copo. que Mas o copo depende, de vidro, que é transparente, porque também tem copos opacos. Sim, verdade. Tudo depende do material, né, Pro? Isso. Essa é a questão da aula de hoje, que tudo depende o quê? Do material que ele é feito. Então, a gente viu em aulas anteriores que tem copo de madeira, tem copo de plástico, tem copo de vidro. Então, dependendo do material, vai dar para ver. Tem material que vai ser transparente, outros não, vai ser opaco, certo? Certo. E por fim aqui, uma janela. Se ela Tá. tiver aí, ó, sem cortina, sem nada, tampando, também é um objeto que tem essa característica de ser transparente, tá? Tá. Então, vamos dar uma olhadinha em objetos translúcidos. Então, vamos lá. Translúcido. Você sabia que o cubo de gelo é translúcido? Nossa, é verdade. Eu acho que antes dessa aula, se você me perguntasse, se eu não soubesse as definições de transparente, translúcido e opaco, eu falaria que ele é transparente. Mas agora, analisando, se você for olhar, ele tem algumas... Ele não é totalmente É que se transparente. você colocar uma imagem atrás do cubo de Não gelo, dá. você não consegue ver tão nitidamente assim. verdade. Né? Tem algumas, fica meio Eu retorcido. acho que a gente
por inocência, iria no transparente, porque a água é transparente. É isso mesmo. Né? Aí a gente fala, bom, se o gelo é feito de água, então Também é o gelo transparente. também é transparente, mas não. É isso aí. Outras, ó, o vidro molhado. Por exemplo, aquele vidro do box do banheiro. Sim. Então, o vidro do box do banheiro, quando ele está molhado, ele fica translúcido. Sim. Você ainda consegue identificar uma forma lá atrás. Aham. Mas você sabe nitidamente? Não, não dá. Aí não, tá? E por fim, aquele vidro jateado, que é da janela mesmo, mas aquele que já não tem mais a característica transparente, Aham. sabe? Então, aquela que está um pouco alterado. Sim. Então, o vidro jateado também é translúcido. O opaco, eu acho que o translúcido seria a definição mais difícil, tá, Pro? Que é aquela que você tem que parar para pensar um pouquinho. Será que é transparente ou é opaco? E aí analisar. Então, o translúcido, de repente, é o mais difícil. O transparente e o opaco são os mais fáceis. E aí, opaco, eu trouxe bem genérico para vocês darem uma olhada. Dá uma olhadinha aqui. Então, opaco eu tenho a madeira, Sim. eu tenho o metal Aham. e o concreto. Exatamente. Ah, esses são os materiais opacos. Não, são só exemplos, tá? Existe inúmeros materiais opacos. No caso, vocês conseguem ver nossa cintura para baixo? É verdade? Boa. Não dá, né? Porque temos um material opaco aqui na nossa frente. É isso aí. Mas se o material fosse feito desse vidro que está aqui em cima, seria transparente. É isso aí. E aí eu trouxe aqui mais 3 materiais diferentes, Tá. certo? Um desses que estão aqui é transparente, o outro é translúcido e o outro é opaco. Tá, Vamos lá? vamos. Transparente. Lembrando da definição, transparente a luz passa e a gente consegue ver através. Vocês estão vendo minha mão? Eu estou vendo sua mão. Joinha aqui, ó. O joinha. Agora um 2. Agora um beijo. Então, Tô esse é vendo. transparente. E eu estou vendo nítido. Sim. Agora translúcido. Translúcido? Tá, você não, porque você é transparente. Isso, já eliminou um. Pra cá. Tá bom. Esse aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Vou fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo. Faz Vamos aí, lá. para eles verem. E esse é um vidro de perfume, tá? Tá. Olha, eu ainda consigo ver a silhueta, mas eu não consigo ver nitidamente. Ó. Consigo ver a silhueta, mas não nitidamente, Pro. Então, no caso, esse é... Translúcido. Muito bem, translúcido. E aí, ficou mais fácil, né? A gente já eliminou o opaco, o transparente e o translúcido. Sobrou o quê, Pro? O opaco, que é a caixa de presente. Conseguem ver a Fran? Não, mas ela existe. Ela está atrás dele. Isso! Mas a gente não... Olha lá, ela está fazendo as mesmas coisas. Agora o beijinho, isso. Mas a gente não consegue ver. Mas pode acreditar que ela está fazendo. Não é, professora? Sim. Então, a caixa de presente é... Opaca. Opaca, isso mesmo. Então, vamos lá. Definições. Transparente, você consegue ver através, nitidamente. Translúcido, você ainda consegue ver, com algumas alterações. O opaco, você não vê através, ok? Se quiser esconder algo, esconda no opaco. Fechou? Fechou. É isso, Pro. Pra gente já ir finalizando, eu coloquei uma sugestão de atividade, então tira aquele print maroto. Tá fácil, é só responder o que é o aquário, a caixa de presente e o vidro do carro molhado. Tá legal? Tá fácil, Tá não fácil. tá? E aí, ó, é só colocar um xizinho lá. Aham. Então, tira aquele print, coloca no caderno bem bonitão e responde pra gente. Certo? E aí, estamos finalizando, então trabalhamos hoje a transparência de alguns materiais, certo? E aí também a gente assim consegue escolher o indicado para algum tipo de atividade, como esconder algo. Certo? Não esqueça de realizar as atividades, tanto as propostas aqui durante a aula, como as que estão no sistema de tarefas. Certo? E se você curtiu a aula de hoje, vou colocar agora a avaliação aí para vocês. Então, curtiu a aula de hoje? Avalie a aula positivamente. Eu gostei muito dessa aula, achei ela muito divertida e muito obrigada pela sua participação, professora Fran. Eu que agradeço. Eu tô vendo, tá? Tá? Eu tô vendo a professora Fran. Tchau, professora Fran. Tchau. Tchau pra vocês.